Acelera a ambição com o novo Cupra Formentor Special Edition. Um híbrido plug-in de 204 cavalos com até 126 km de autonomia elétrica por 33.490 € mais IVA para empresas e ENI. Saiba mais em cupraofficial.pt. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Temperaturas acima dos 40 graus e noites tropicais acima dos 25. Quando é que isto passa? Mais um dia de sol e calor em todo o país. Nós estivéssemos nós a entrar em agosto. Despedimos-nos de julho com máximas que vão rondar os 34 graus. Todas as manhãs, Maria João Simões anuncia as máximas previstas na Rádio Observador, mas é lá máximas e máximas. Depois de uma semana muito quente, vem mais uma semana muito, muito quente e os fogos não dão tréguas. Na correspondência com Fradique Mendes, livro editado em 1900, Eça de Queiroz populariza uma expressão que ficou como característica destes calores de agosto. Isto está de ananases, escrevia Eça. E está mesmo. É sobre o calor severo que nos atinge por estes dias que vou conversar com o climatologista, o professor Carlos da Câmara, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia de sexta-feira, 1 de agosto. Bem-vindo, professor Carlos da Câmara. Ricardo, é um gosto estar aqui a falar para a história do dia. Obrigado, professor. Isto está mesmo de ananases. Estamos no 1º de agosto, temos aí o mês por excelência do verão, das férias, das festas. Não é normal estar de ananases? Ora bem, por um lado, é preciso lembrarmos que estamos no tempo dele, não é? No tempo Exato. do calor. Mas do ponto de vista do climatologista, a parte que é interessante é que temos tido um conjunto de sequências de dias com temperaturas muitíssimo elevadas e que afetam praticamente o país inteiro. É aquilo que nós chamamos uma onda de calor, mas mais interessante ainda é que, ainda há relativamente muito pouco tempo, tivemos uma onda de calor. E se lembrarmos que o ano passado também tivemos ondas de calor, várias a afetar a Europa, de facto começa a ser preocupante porque estes episódios começam a ser cada vez mais frequentes, cada vez mais intensos e a afetar cada vez áreas maiores. Este é o primeiro aspecto interessante. O segundo é porque é que isto está a acontecer, que também leva a toda uma outra história. Exatamente, porque este calor, pelo que percebi, vem de uma massa de ar quente, daquelas que vem do Norte de África, mas é uma massa de ar quente que resolveu ficar por cá durante bastantes dias aqui na Península Ibérica, é isso? Está aqui a fazer umas férias? Vou tentar explicar-lhe mais ou menos o que é que está a acontecer. Eu tenho ouvido muitas vezes dizer que isto é o anticiclone dos Açores, que se estendeu. Não é bem isso. O que se passa é que nós temos um núcleo de altas pressões que está a afetar todo o norte da Península Ibérica e, digamos, a parte do Atlântico mais junto à Península. E se olharmos até para o mapa, vemos que a seguir este núcleo de altas pressões há um núcleo de baixas pressões, por isso é que tem havido bastante chuva para as Roménias e para o leste da Alemanha, etc. Exato. E depois há um outro núcleo de altas pressões que tem feito temperaturas muito elevadas na Grécia e na Turquia e daí aqueles fogos horríveis que têm acontecido por lá. Ora, se estiver a ver o que eu estou a dizer, temos uma alta, uma baixa, uma alta, isto é uma onda, tal e qual como as ondas do mar, em que temos uma crista, um vale e uma crista. Portanto, isto é exatamente aquilo que se chama uma onda de bloqueio. E porquê que se diz que é de bloqueio? Porque esta estrutura agarra-se como uma lapa ao sítio onde está. E, portanto, o que é que vai fazer? Vai fazer com que as características da atmosfera se exacerbem. Portanto, o que é que está a acontecer em particular aqui em Portugal? Bom, em Portugal, como temos uma crista de altas pressões e os ventos têm a característica de soprar deixando as altas pressões à direita e as baixas à esquerda. Portanto, se nós tivermos umas altas pressões, digamos, sobre o norte de Portugal, o que acontece é que vamos ter ventos que vêm de Espanha e do norte de África, lestadas. Portanto, isso é a primeira coisa, ventos quentes e secos.
Por outro lado, as altas pressões têm a particularidade de obrigar o ar a descer. Se o ar desce, como a pressão vai aumentando à medida que nos aproximamos da superfície, esse ar é comprimido. E se é comprimido, ainda mais vai aquecer. Portanto, nós temos um mecanismo de aquecimento do ar extremamente eficiente e que está sempre a aquecer o ar que está aqui em Portugal. Daí a sua terminologia de massa de ar quente resolve ficar a passar férias, não é? De facto, é verdade, não é? Mas, digamos que o segredo da coisa está nessas ondas que, ao contrário do costume, em vez de andarem de oeste para leste, o que elas gostam de fazer, estão aqui fixas. Okay. E o mecanismo é muito interessante também. Estamos a falar de temperaturas, obviamente também temos que falar da temperatura da água do mar, como o professor já explicou, e muito bem aqui na História do Dia, a temperatura da água do mar é sempre um fator potenciador de fenómenos climáticos, por exemplo, ventos e tempestades, assim para simplificar. Quanto à água do mar, está tudo ok ou também está elevada? Não, de facto a água do mar está estupidamente quente, não é? Se olharmos para o Mediterrâneo está com 30 graus, uma loucura. Olhamos para o Atlântico também. E agora tem um outro aspecto que, curiosamente, quando eu acabei o meu doutoramento em 1991, era um dos resultados que eu tinha. Atenção, não era um breakthrough, não era uma novidade, era qualquer coisa que ia na linha do que se estava a estudar na altura e que tem vindo a ser confirmada. É que estas ondas são exatas, para ficarem no mesmo sítio, tem que haver um mecanismo forçador. E qual é o mecanismo forçador? A temperatura da água do mar. Portanto, isto está tudo relacionado, da mesma forma que é muito possível que lá para setembro ou outubro nós tenhamos outra vez um problema como o Valência o ano passado, porque a água do mar também vai fornecer energia para outro tipo de fenómenos. Mas neste caso, não tenho a mínima dúvida que a temperatura da água do mar tem um papel crucial nestas ondas de calor. E mais ainda, eu olho para as previsões e não vejo isto a sair daqui. Vai um bocadinho para leste, um bocadinho para o oeste, portanto é muito provável que venha aí mais um episódio de onda de calor. De resto, para a semana vai haver, não é? Portanto, e provavelmente a estrutura é capaz de não sair tão cedo. Então é isso, para a semana vamos ter temperaturas acima dos 40 e as chamadas noites tropicais, é essa a designação científica para aquelas noites mais quentes? Exatamente. Sempre que nós temos uma noite em que a temperatura mínima está acima dos 20, dizemos que é uma noite tropical. E eu lembro-me sempre de que há umas semanas atrás, Porto Alegre, que não veio abaixo dos 31. Isso é que é verdadeiramente uma loucura, não é? Portanto, provavelmente não vamos chegar a esse extremo, mas noites acima de 20 já são preocupantes, não só em termos de incêndios, como em termos de saúde, porque o organismo depois tem dificuldade em recuperar para o dia seguinte. Já regressamos à conversa com o professor Carlos da Câmara, da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Vamos precisamente discutir que consequências tem este tempo muito quente para as pessoas, mas também para a floresta, numa altura em que estamos de novo a lidar com incêndios. Acelera a ambição com o novo Cupra Formentor Special Edition. Um híbrido plug-in de 204 cavalos com até 126 km de autonomia elétrica por 33.490 € mais IVA para empresas INI. Saiba mais em cupraofficial.pt. Os jornalistas também armados em detetives começaram também a fazer as suas investigações. Esta é a história do ano em que 2 grupos terroristas internacionais atacaram em Portugal. Um comando paramilitar tomou de assalto uma embaixada em Lisboa e uma execução sumária no Algarve abalou o Médio Oriente. Chamei e disse: doutor, encontramos a arma. Episódio 2. O terrorista do quarto 507. 1983, Portugal a queima-roupa. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Vitória Guerra, com banda sonora original dos Linda Martini. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com o climatologista Carlos da Câmara. Professor Carlos da Câmara, com este calor, como estava a explicar, de dia e de noite, nós não arrefecemos, as casas também não arrefecem, os solos, a terra também não arrefece. E nada disso é bom, sobretudo, nem para as pessoas, como estava a dizer, e sobretudo
para combater fogos, pode ser um problema agravado. Certamente, porque estes já os vemos aí com intensidades muito preocupantes. Nós, no meu grupo de investigação, estimamos a energia libertada pelos fogos e eu nunca tinha visto tão frequentemente valores acima dos 1000 megawatts, que é um valor de energia por unidade de tempo brutal. Portanto, nós temos fogos extremamente intensos. E porquê? Por 2 motivos. Primeiro, porque há imensa biomassa, se quisermos, há imensa vegetação. Choveu muito, não é? Choveu muito na primavera e basta andar aí pelo campo e vemos que, de facto, o mato está muitíssimo desenvolvido. E depois, esta sequência de ondas de calor e, sobretudo, este pano de fundo de temperaturas muito quentes faz com que esse mato esteja extremamente estressado e basta uma pequena ignição para levar a um incêndio de proporções muito grandes. O que se junta também ventos que estão bastante intensos e que também estão relacionados com aquela estrutura de que eu há bocadinho falei. Portanto, neste momento está tudo montado para que o caldo entorne muito facilmente. Nós, para tentar minimizar este calor, lá vamos puxando pelo ar-condicionado, quando há ar-condicionado, ou pelas ventoinhas, e consumimos mais energia. Eu não quero aqui ser catastrofista, mas queria ouvir a sua opinião sobre isto, porque quanto mais calor ou mais frio sentimos, mais energia elétrica, sobretudo, vamos consumindo e temos de produzir mais, estamos a produzir mais energia, a gastar mais, se calhar a contribuir para as alterações climáticas, que depois trazem estes fenómenos extremos, tornam estes fenómenos cada vez mais frequentes. Professor, é a minha cabeça que está aqui a exagerar, ou estamos aqui a entrar num círculo vicioso? De facto, eu acho que tem um bom bocado de razão, apesar de esta componente energética, comparada com todas as outras relacionadas com atividades industriais, relacionadas com atividades agrícolas e de pastorícia, não é? Ser uma percentagem relativamente pequena. Mas é preciso não esquecer que este problema de ar-condicionado, etc., é essencialmente um problema urbano e que temos centros urbanos cada vez maiores, não é? E, portanto, isso implica, de facto, que se tenha que rever muito, muito seriamente toda a arquitetura urbana, exatamente para evitar esta concentração de temperaturas elevadas, não é? O chamado efeito de ilha urbana, não é? E que traz problemas, a começar por problemas energéticos, e isso nota-se perfeitamente, não é? Os picos de consumo de eletricidade, não é? Portanto, mesmo ir aos sites, vê-se perfeitamente, não é? Que há esses picos. E, portanto, tem razão. Mas, no fundo, isto é apenas, digamos, uma pequena parte de um desequilíbrio profundo entre as atividades humanas e a capacidade da natureza de poder acompanhar de acomodar. E de se acomodar, ou melhor, a natureza, todos estes fenómenos extremos que temos vindo, nos têm vindo a afetar, têm que ver exatamente com a natureza a tentar reajustar-se a um equilíbrio perdido. E, portanto, a começar por o aspecto energético, digamos, doméstico, e depois a seguir-se novos procedimentos na indústria, novos procedimentos na agroindústria, novos procedimentos na pecuária, são absolutamente indispensáveis, não é? Sob pena de virmos a ser afetados por fenómenos extremos cada vez mais gravosos, sem dúvida nenhuma. Professor, e nessa altura muitos dos nossos ouvintes estão a fazer esta pergunta. Professor Carlos da Câmara, e afinal quando é que isto alivia? O que é que diz a previsão do climatologista? Ora bem, como sabe, a partir de 10 dias, não é, deixamos de estar, Deixa de ser muito eficaz, não é? E sobretudo passa a ser probabilístico. Exato. E o que me preocupa é que a previsão probabilística feita pelo Centro Europeu de Previsão a médio prazo aponta para que este verão, e aponta desde maio, pelo menos, se não antes, para que este verão, e verão sendo julho, agosto e setembro, esteja situado, digamos, no topo
8 anos de um conjunto de 24 anos de referência, portanto, e essa probabilidade anda a 80%. Uma pessoa diz, bom, há uma certa incerteza, pois há, mas de qualquer maneira, uma probabilidade acima de 80% de nós estarmos nos primeiros 8. Portanto, isto quer dizer que a probabilidade de termos um pano de fundo quente e seco é grande. O que quer dizer que cada onda de calor que se possa vir a formar, e esta estrutura aponta para que haja uma boa probabilidade de que isto se repita, venha a ter efeitos que se vão acumulando, não é? São cumulativos, no sentido de que cada vez que eu tenho uma onda de calor, o Sol vai ficando mais seco. Se o Sol vai ficando mais seco, cada vez reage de uma forma mais exacerbada a uma onda de calor. E, portanto, eu diria que até outubro eu não vou estar nada sossegado, nem em termos de incêndios, nem em termos de ondas de calor, nem em termos de saúde pública. E, portanto, a única coisa que eu recomendaria é de estarmos alerta e com um olho naquilo que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera nos for dizendo, porque é caso para isso. Muito obrigado, professor Carlos da Câmara. Foi um gosto. Carlos da Câmara é climatologista, professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e é presença habitual aqui na História do Dia. Ficam ainda alguns destaques para esta sexta-feira. Entram em vigor as tarifas de 15% entre a União Europeia e os Estados Unidos. Por cá, um dos setores mais afetados por esta subida é o dos vinhos. É o principal produto que Portugal exporta para os Estados Unidos. E quanto a espetáculos, há muitos nesta sexta e sábado e ao ar livre. Arranca, por exemplo, o Jazz em Agosto, na Gulbenkian, em Lisboa, e em São Teotónio, no concelho de Odmira, há também festival de jazz, o TAS Jazz. E agosto não seria agosto sem festas, romarias, festivais. Por exemplo, em Cercal do Alentejo, Santiago do Cacém, 5º Festival da Patanisca. Toy é o cabeça de cartaz no sábado 2 de agosto. Em Peniche, há procissão marítima noturna esta sexta-feira. São as festas da Nossa Senhora da Boa Viagem. E importa ainda referir que se assinala nesta sexta-feira o Dia Internacional da Cerveja. É sempre na primeira sexta-feira de agosto. Esta foi a História do Dia, a sonoplastia do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Bom fim de semana. Acelera a ambição com o novo Cupra Formentor Special Edition. Um híbrido plug-in de 204 cavalos com até 126 km de autonomia elétrica por 33.490 € mais IVA para empresas INI. Saiba mais em cupraofficial.pt.